Desejo boa tarde a todos os advogados e todas as advogadas que estão conosco participando dessa palestra. E quero agradecer de forma especial ao Dr. Carlos pela disponibilidade em participar conosco, em proferir essa palestra, um tema extremamente relevante e importante, né, Dr. Romeu? E, mais uma vez, esse ciclo de estudos aqui, de iniciativa da nossa comissão de cursos e palestras, né, liderada pelo professor Romeu. Então, muito obrigado e que todos aproveitem o máximo. É isso aí, Juliano. A gente aqui realmente se sente honrado realmente aí com sua presença, Carlos. A gente sabe, brinca aqui, eu estou nesse papo descontraído aqui por conta da nossa amizade. E, enfim, reforço aí os cumprimentos do nosso presidente aí, agradecer a gentileza sua de ter aceitado o nosso convite. Já está o próximo, né? Juliano, ele lançou o livro dele, está em que edição? Segunda. Está aí? Segunda, né, cara? Segunda. De revista, e a gente estava combinando fazer o lançamento aqui em Salto, né? Ou pelo menos trazer uma oportunidade para fazer aqui em Salto presencial. Bom, assim que der, cara, enfim, não vai ser lançamento, mas enfim, assim que der, você vai nos honrar aqui, vir para cá fazer uma palestra presencial, e aí traz uns exemplares aí para a gente montar uma banquinha aqui, vai? Estamos à disposição. Aí, pronto, aí. A gente reúne as OABs aqui da região. O Juliano é bom aí, né? Reúne Itu, Indaiatuba, tem aqui Porto Feliz, podemos fazer tudo aqui. Um evento conjunto, né? Pronto. Isso, com certeza. Então, meu amigo, a palavra é sua, você é dono da classe, fique à vontade, né? Somos seus alunos, hein? Obrigado, meu amigo. Bom, antes de mais nada, cumprimentar todos que estão aqui participando, quero agradecer o convite feito pelo querido amigo Romeu, cumprimentar o doutor Juliano, uma pessoa de quem também estendo cumprimento a todos os advogados, advogadas de Salto, da região de Salto. O Romeu é um cara que eu tenho uma amizade com o Romeu já de alguns anos, tive a honra de conhecê-lo no curso de doutorado da PUC, e de lá surgiu aí uma admiração por ele, pelo profissional, um cara muito divertido, e que é sempre muito gratificante reencontrar e receber um convite do Romeu. O Romeu é um cara que eu tenho um carinho muito especial, me lembra aquele tempo gostoso que foi aquele ano lá, que a gente passou na PUC, uma turma de, acho, salvo engano, 11 ou 12 pessoas, muito divertido. Eu aprendi a cada cafezinho era um aprendizado lá com aquele grupo lá. Então, eu sempre que falo com o Romeu, eu lembro desse momento especial da minha vida. E, então, já é a segunda vez que eu venho para Salto, agora de forma virtual, infelizmente, mas eu espero que em breve a gente possa estar todos juntos. E para falar de um assunto que é o resultado, né? Aliás, o Romeu tem um livro também sobre ecologista. Esse aqui está na segunda edição e é o resultado da minha tese de doutorado lá da PUC, que também é do Romeu. E esse livro que eu lancei a primeira edição acabou assim, acabou, voou, acabou. E aí eu lancei a segunda. Quando saiu a segunda edição, toda revisada, mudou muita coisa, veio a pandemia. O lançamento estava marcado. Aliás, em casa, Romeu, eu tenho lá 3 ou 4 caixas de espumante. Toda hora que eu olho, eu falo, isso aqui é o lançamento do meu livro de maio do ano passado, que está lá, que não teve o lançamento. E, para minha alegria, está acabando esse aqui também. Nós vamos ter que ir para a terceira edição. Eu liguei para o rapaz da editora ontem para saber. Falou, amanhã tem o evento lá. Ih, Carlos, não tem, acho que não deve ter 40 livros no estoque aqui, não. Eu, pô, que legal, então vamos esgotar logo isso aí para poder mandar a terceira edição. Fiquei muito contente de saber. Então, de uma tese de doutorado, ela se transformou num livro, e a ideia de levar esse assunto para a vida acadêmica, no mundo acadêmico, foi exatamente a dificuldade ou agonia que eu sentia como advogado, porque eu sou advogado trabalhista raiz, né? Trabalho lá no fórum, trabalho todo dia, tenho meus processos trabalhistas, como todos vocês, faço audiência, enfim. E como advogado trabalhista lá atrás, eu sentia uma dificuldade enorme com recurso de revista, e eu via a indignação das pessoas com recurso de revista. Eu resolvi me aprofundar nesse assunto, entrar no mundo do recurso de revista. Foram 5 anos
estudando isso aqui para escrever esse livro, e eu cheguei a algumas conclusões. E a primeira delas é que me veio, inclusive, um capítulo que eu escrevi muito antes da questão lá da Lava Jato, duplo grau de jurisdição, se transita julgado no tribunal, ou se tem direito, aquela discussão que teve com a prisão do Lula. Antes disso, eu trouxe essa discussão, inclusive, para o meu livro, para poder compreender o recurso de natureza extraordinária, não só o recurso de revista. Então, antes de falar aqui de pressupostos, hipótese de cabimento, eu queria convidá-los a uma reflexão para a gente compreender um pouco isso. E é muito difícil compreender isso, principalmente em face do jurisdicionado, que é o cliente. Quando você vai falar para o cliente que o direito dele acabou, que não cabe o recurso, ele vai ficar indignado com você. Fala, como? Não cabe? Eu quero recorrer até as últimas instâncias. Né? Aí ele lê no jornal que Gilmar Mendes absolve sujeito que roubou pacote de bolacha no mercado. Ele fala, pô, peraí. Se o Gilmar Mendes pode analisar o processo do cara que roubou o pacote de bolacha, por que não meu não? Se eu sou muito mais importante que esse cara aí que roubou o pacote de bolacha. Então, há uma ideia trazida, inclusive pela imprensa, de terceiro grau de jurisdição. E eu começo no livro dizendo, não existe terceiro grau de jurisdição. O que existe no nosso ordenamento é duplo grau. O Brasil, no nosso caso, o Tribunal Superior do Trabalho, ou STJ, ou Supremo, não é terceiro grau, nenhuma delas. É um grau de natureza extraordinária. Nós temos no ordenamento duplo grau de jurisdição e um grau extraordinário de jurisdição. Não é só terminologia, é para a gente compreender. A partir do momento em que eu compreendo que o Tribunal Superior do Trabalho é um grau extraordinário e não um terceiro grau, faz toda a diferença. Qual a diferença? De que o ordenamento jurídico concedeu a todos nós o direito de ser julgado em duplo grau, pelo juiz da vara e por um tribunal. Então, são 4 juízes que vão analisar o seu processo. Existe uma presunção constitucional de que, se o teu processo for julgado por 4 juízes, que é melhor que a justiça foi feita. Ah, mas eu estou inconformado. Veja, não existe um remédio para o inconformismo de uma decisão do regional. O que sustenta, o que fundamenta um recurso para uma instância extraordinária são outras questões que podem atingir o seu direito, o direito do seu cliente de forma reflexa. Mas não é o direito do cliente, não é o direito subjetivo do cliente ou da parte que vai ser observado num recurso de natureza extraordinária. Quando eu compreendo isso, eu começo a elaborar a petição do recurso de revista diferente. Porque quando eu estou lá digitando a petição e eu olho para a parte, para o direito subjetivo dela, ele não vai ser conhecido. Quando eu esqueço a parte, eu não olho para ela, mas eu olho para essas coisas que estão acima delas, que agora é moda, agora está na lei, é o assunto mais falado, que é a transcendência, que é nada mais do que isso, transcende, e eu vou falar um pouquinho de transcendência no final, transcende as partes. Quando eu olho para isso, que transcende as partes, o direito da parte pode ser atingido de forma reflexa. Isso eu vejo em vários processos. Eu recebo processos, às vezes, para fazer memoriais ou para fazer sustentação oral. Eu pego o processo, eu vejo ali o recurso falando de quem? Do direito subjetivo da parte. Está fadado ao não conhecimento. Às vezes, um outro recurso, igual, tratando a mesma matéria, é conhecido. É conhecido por quê? Porque ele foi abordado de outra forma, ele foi abordado com isso que está acima das partes. O jurisdicionado não consegue ver isso. Ele fica inconformado. Fala, que absurdo, fui injustiçado e o tribunal não conheceu do meu recurso. E realmente, às vezes, é o não conhecimento do recurso. Quando eu estava escrevendo, eu fiz uma pesquisa, acho que deu menos de 5% dos recursos de revistas não eram conhecidos no TST. E desses que não eram conhecidos, desses 95, vamos arredondar, eu divido eles, aí é uma coisa minha, não é pesquisa nenhuma, em dois grupos de recursos. Aqueles mal elaborados, que se tivesse sido elaborado com uma visão extraordinária, com a ideia de instância extraordinária, teria matéria para ser analisado, e a outra parte, o outro bloco, que é bloco que nem
se tivesse, realmente é caso que não cabe recurso. Mas a gente sabe que hoje o cliente, eu sou advogado, eu sei como é isso, o cliente quer recorrer cabendo ou não. E o advogado faz porque a gente tem que fazer. Quantas vezes eu fiz recurso sabendo que não tinha matéria para recurso, mas o cliente não quer esse tipo de... Eu quero que recorra. E acaba recorrendo. E aí que eu cheguei à conclusão de que o recurso de revista hoje, ele tem uma finalidade, a grande maioria, que é postergar a coisa julgada. Poucos são feitos com matéria de natureza extraordinária. Chega no TST, se coloca no lugar do ministro, que em cada gabinete tem 15 mil processos. Ele tem que separar o joio do trigo. Tem que verificar o que é ali, que é só para postergar a coisa julgada, o que de fato tem matéria de recurso de revista. E aí que eu acho que o advogado tem um papel fundamental, que é interpor o recurso. Eu brinco no curso de prática, que eu falo que é chutar a bola e correr atrás dela. E não chutar a bola e ficar esperando para ver onde ela vai cair. Então, interpôs o recurso de revista, aí é fazer memoriais, assim que distribuir com o ministro, marcar horário com o ministro. Tem ministro que te atende, tem ministro que manda o assistente atender, não importa quem vai te atender, mas correr atrás desse recurso e não deixar ele entrar na indústria, eu falo na esteira, né? Que até chegar na mão do ministro, ele passa um monte de admissibilidade interna lá, que às vezes chega na mão do ministro já com o voto pronto. Então, quando você vai falar com o ministro, você tira dessa esteira e bota na mão dele e fala: olha, aqui é isso. Então, eu sempre que entro com o recurso de revista, a primeira coisa que eu faço é: caiu com quem? Caiu com o Romeu? Opa, caiu com o Romeu? Então, o que eu faço? Eu faço uma pesquisa em nome do Romeu, encontro tudo que ele julgou parecido e vou falar com o Romeu. Olha, aqui... Agora, tem gente que pega o memorial, pega a petição do recurso de revista, escreve memorial e apresenta de novo. Recurso de revista tem 15 páginas, Romeu. O memorial, 45. Resumo, memorial é o trailer do filme, né? Você não tem trailer com tempo maior do que a duração do filme. Então, por conta disso, tendo isso em mente, a gente consegue olhar para o recurso de revista com outros olhos, com os olhos de instância ordinária. Eu falo que o advogado tem um botãozinho atrás que fala instância ordinária, instância extraordinária. Quando eu estou com a tecla instância ordinária, eu faço o recurso ordinário com sangue nos olhos, né? Com paixão, eu escrevo lá minha indignação. É uma terapia, né? Quando você pega uma sentença que você fica a pé da vida, depois que você faz o recurso ordinário, você fica leve. Agora ele vai ver, você fica cheio da razão, né? Você fica até se sentindo bem. Agora, o recurso de revista não pode ser isso. O recurso de revista é essa paixão, esse inconformismo, ele tem que ficar de lado. Tem que mudar a tecla para extraordinário. E ele, inclusive, é um recurso chato de fazer. Ele não é aquele recurso gostoso como o ordinário. Por que o ordinário é gostoso? Porque você bota no papel o seu inconformismo, que ele é amplo, efeito evolutivo amplo. Você ataca de todo lado, usa todo aquele seu... toda a sua bagagem de advogado, de convencer alguém de algo que algo está errado. O recurso de revista não tem isso. Ele é chato de ser feito porque ele não tem este que existe na instância ordinária. E aí, como é que eu faço isso? É treino, é que nem andar de bicicleta. Você tem que treinar, tem que fazer. É que nem fazer bolo, né? Fazer bolo, você segue a receita da Ana Maria Braga direitinho, enfia no forno, o seu sai murcho, dela sai bonitão. Por quê? Porque tem que fazer, não adianta só seguir a receita, tem que fazer um atrás do outro. E uma forma também de aprimorar o recurso de revista é acompanhar as sessões de julgamento do TST. Eu tenho acompanhado muitos. Eu sempre acompanhei pessoalmente, adorava ir para Brasília, eu ficava lá 2 dias assistindo tudo. Hoje está online. Você pode entrar numa tarde de terça-feira no site do Tribunal Superior do Trabalho e acompanhar a sessão inteira. É importante porque você vê a discussão quanto ao conhecimento ou não do recurso. Então, você vê a discussão, como o TST pensa responsabilidade civil, por exemplo. Ele pensa desta forma. Então, você está com um processo de responsabilidade civil, você já prepara ele aqui embaixo para chegar a esta discussão, a discussão que faz com que o TST analisa a responsabilidade civil esteja estampada no acórdão. Então, é um treino que se faz com isso. Feito essa baita dessa
esse papo preliminar, é só para a gente... Eu vou começar a mostrar aqui agora a receita do bolo. As hipóteses de cabimento, lógico que não dá para esgotar tudo, porque nós temos um tempo curto, mas eu vou destacar aqui o que eu tenho de mais importante. Antes, a receita do bolo, você pega em qualquer manual, está lá, hipóteses de cabimentos, pressupostos, etc, etc. Antes de entrar nessa receita do bolo para o conhecimento do recurso, é importante essa introdução que eu falei, ter isso em mente. Essa ideia de o que é advocacia em instância extraordinária. Com isso em mente, deixa eu a gente começa a ver, deixa eu compartilhar minha tela, a gente começa a ver aqui, cadê? Começa a ver aqui, pensar nas hipóteses de cabimento. Com isso, a gente vê qual é a primeira hipótese de cabimento. Se a gente não conhecesse a CLT, já viria na nossa cabeça a hipótese da linha A. Por quê? Porque a linha A, tanto a linha A, B e C, elas pensaram na finalidade do Tribunal Superior do Trabalho. Antes de ler, só vou voltar aqui um pouquinho para mim. Olha só. Como eu falei, a ideia não é de terceiro grau. A ideia é de tribunal, de um tribunal de uniformização de jurisprudência, um tribunal de controle de legalidade e da constitucionalidade. Para um tribunal, uma instância extraordinária, pouco importa se foi feito justiça ou não. Isso, Romeu, quando a gente fala para o cliente, ele fica pé da vida. Aí ele faz um primo dele, advogado, te ligar, você falou isso para o meu primo? Porque todo mundo tem primo advogado, né? Ou um parente advogado que vem tomar satisfação com você. O cara liga, você falou que o cara não está nem para a justiça? Não, veja, tecnicamente não é isso que se olha no Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho ele tem uma função, eu falo que é dupla função. Primeira função do Tribunal Superior do Trabalho é de uniformização da jurisprudência. Para o Brasil é importante que a mesma lei tenha interpretação da mesma forma no sul e no norte do país. Eu não posso ter uma lei federal que o sul interpreta de uma forma, no centro de outra, o norte de outra. Então, para que eu preciso? Eu preciso do quê? De um tribunal de uniformização. No nosso ordenamento jurídico, esse tribunal chama-se Tribunal Superior do Trabalho. Esta é a primeira função do TST. E é por isso que a primeira hipótese de cabimento de recurso de revista é da linha A, que é a hipótese da divergência jurisprudencial. Diz lá o dispositivo, cabe recurso de revista quando derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa que lhe houver dado outro tribunal regional, no seu pleno ou turma, ou a sessão de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, ou contrariarem súmula de jurisprudência uniforme dessa corte, ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Então tá aí. Qual é a divergência jurisprudencial que dá ensejo ao recurso de revista? Divergência com outro Tribunal Regional do Trabalho, divergência com súmula do TST, divergência com acórdão da SDI do TST ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Veja, o dispositivo aqui, ele é claro no sentido de quais são as hipóteses dessa divergência. Eu sempre que eu estou na graduação, eu falo para o pessoal, escreve aí no quadro, não cabe por divergência, não cabe por divergência, acórdão do mesmo tribunal. Acórdão do mesmo tribunal não serve para comprovar divergência. E também não serve para comprovar divergência acórdão de turma do TST. Mas aí eu chamo a atenção, o acórdão de turma não serve para divergência, mas ele é importante. Ele é importante, ele tem dupla função o acórdão de turma. Guarda a informação e volto lá na frente. Eu repito, acórdão de turma não serve. Eu tenho um acórdão da segunda turma do TST, maravilhoso no sentido do que eu quero. Não serve. Mas ele é importante, eu vou dizer o porquê ele é importante. Mas voltando para o texto da lei. Então, não serve. Acórdão do mesmo tribunal, tem que ser de outro tribunal, tem que ser do pleno, tem que ser da SDI do TST ou súmula do TST. O que o dispositivo não fala é de divergência com orientação jurisprudencial do TST. Ele não fala aqui na linha A, mas o TST
editou uma OJ, que é a OJ 219, para dizer que é válida para efeito de conhecimento de recurso de revista. Lembrando, não está escrito aqui, no rito ordinário, a invocação de OJ do TST, desde que nas razões com o seu número ou conteúdo. Então, o que a gente inclui lá na linha A? A linha A, súmula ou orientação jurisprudencial. Em tese, esta aqui é a hipótese mais fácil de subir um recurso de revista. Por que em tese? Porque eu estou falando em tese porque vários advogados estão assistindo e falam, peraí, eu entro toda hora com divergência e toda hora vem que não conhece, toda hora vem que a divergência não serve. Eu falo em tese porque ela, na teoria, ela é mais fácil. Na prática é muito complicado. Por quê? Porque existem 2 requisitos desta hipótese que muitos abandonam no recurso de revista. Quais são esses requisitos? Olha só. A especificidade e a atualidade. Quem está escrevendo, especificidade, essa palavra ela serve para 2 coisas. Para o recurso de revista subir e para você brincar de forca. Porque você sempre ganha, ninguém acerta, eu sempre ganhei com especificidade. Você bota lá, você ganha. Este requisito é o grande entrave para o processamento do recurso de revista por divergência. Por quê? Porque a maioria, quando sai o acórdão publicado, vai lá no site, pega um acórdão paradigma e entra com recurso, primeiro acórdão que aparece. Como eu faço muito recurso de revista, às vezes o advogado me diz, você faz esse recurso para mim? Vou facilitar a tua vida, já estou aqui com o acórdão paradigma. Eu costumo brincar, até porque eu estou mais por pesquisa, mas quanto tempo você demorou para achar essa... rapidinho. Achei 2 minutos, botei no site. Bom, eu nem vou ler esse acórdão, ou você tem a sorte de quem ganha na Mega Sena, ou ele não é específico. Não, tá aqui, ele trata do mesmo assunto. Aqui, o acórdão diz que ele não tem direito às férias. Eu tenho um acórdão lá da 15ª região dizendo que tem direito às férias. Falou, o assunto é o mesmo. Mas entre ser igual e ser específico, tem uma diferença enorme. E isso quem explica são 2 súmulas do TST. Está na súmula. Eu cito a súmula antes do cara me bater. Né? Que súmula é essa? A primeira é a 296. Ela fala divergência jurisprudencial. Vocês estão vendo a tela da súmula, Romeu? Estão vendo? Estamos sim, Carlos. Está perfeito, viu? Quando eu mostro a tela, eu saio de cena. Quando você sai do slide, fica a sua imagem com as imagenzinhas aqui. Então, pode deixar o slide. Então, olha o que diz a súmula 296. A divergência jurisprudencial ensejadora da admissibilidade do prosseguimento do conhecimento do recurso há de ser específica. O que é específico? Revelando a existência de teses diversas na interpretação de um mesmo dispositivo legal, embora idênticos fatos. E olha a súmula 23, a outra. Essa é mais ainda. Não se conhece o recurso de revista quando a decisão recorrida resolver determinado item do pedido por diversos fundamentos e a jurisprudência transcrita não abranger a todos. Então, veja, ali ele tratou de férias, no meu exemplo, aqui também. Só que aqui ele tratou de férias com base na CLT. Lá foi com base na convenção da OIT. Aqui ele tratou de férias com base no artigo X da CLT. Lá ele foi com base no parágrafo único do artigo X. Não é específico. Se aqui ele deu 3 fundamentos para dar o direito, eu tenho que ter um acordo que, com base nos mesmos 3 fundamentos, ele não deu direito. Se ele só não dá o direito com base num fundamento, não é específico. Daí porque encontrar decisão, jurisprudência específica é uma tarefa árdua. Existe uma forma, existem 2 formas. Ela é menos árdua quando você está naquele processo grande, isso não dá para fazer em todos os processos, um processo grande, responsabilidade civil, você pesquisa uma jurisprudência, decisões em tribunais distintos do seu, e encontra decisões que dão 4 fundamentos na linha do que você deseja. Você pega aqueles 4 fundamentos e coloca no seu RO. Por quê? Porque, estando no seu RO, aqui é obrigado a falar dos 4. Se ele não falar dos 4, negativa de prestação jurisdicional. Recurso de revista por negativa. Excelência, você afastou os 3 fundamentos dados, mas faltou afastar o 4º.
E aí o tribunal tem que falar sobre esse quarto. Se ele não falar, embargo de declaração, e aí se ele mantiver o silêncio, negativa de prestação jurisdicional no TST, violação do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Ok? Então, veja. Agora, você vem com um fundamentozinho bem sem vergonha no teu recurso ordinário. O acórdão é bem sem vergonha. Agora você vai ter que achar um acórdão paradigma sem vergonha também, que tratou do mesmo assunto. Eu lembro muito a questão dos honorários na Justiça do Trabalho. Quando começou a condenação como indenização pelo artigo 404, 398, bababá. Eu demorei a encontrar um acordo lá no Rio Grande do Sul que disse o seguinte: nem pelo artigo 404, nem pelo 398, nem pelo princípio da restituição integral é devido honorário. Ou seja, ele analisou todos os fundamentos que o TRT da segunda região utilizava para dar honorários. Aí eu tinha uma divergência específica, porque os mesmos fundamentos foram abordados os dois. Daí a especificidade. Quando o cara vem falar, saiu um acordo, você pode ver se cabe com o recurgevista, Romeu? E eu sempre falo o seguinte: eu cobro um valor para analisar e um outro para fazer. E o cara fica puto. Rapaz, dá uma olhadinha, você vai me cobrar. É que não é olhadinha. Às vezes você fica 6, 7 horas procurando e não acha. Aí vai, você escreveu um livro do assunto e não sabe dizer se cabe ou não? Se eu tiver a sorte de achar um acordo paradigma, muda toda a questão do jogo aqui. Né? Empresas grandes têm essa vantagem. Eu trabalhei por muitos anos para uma multinacional que tinha no Brasil inteiro. E no estado de São Paulo eu que advogava. A defesa era a mesma em São Paulo e em Campinas, o recurso ordinário é o mesmo em São Paulo e Campinas, o acordo era diferente. Mas era interessante que eram os mesmos capítulos nos acordos. Então eu tinha uma divergência, não era específica, era muito específica. Era uma coisa super, hiper, ultra específica, porque eles estavam analisando a mesma peça, feita pelo mesmo advogado. Então, subia recurso que nem água aquilo lá. Ia tudo para o TST para analisar aquela questão, numa época que a gente discutia muito turnos interruptos, eu dava lá 5 fundamentos, e eu tinha os acordos, era incrível. Além de fazer subir o recurgevista, eu usava como exemplo nas aulas, nos laboratórios de recurgevista que eu fiz aí ao longo dos anos, eu usava, os caras achavam que eu tinha montado o acordo. Isso parece negócio da OAB, Caio Tício. Eu falei, não, mostra o número do processo, é real. Por quê? Porque ele foi trabalhado na instância ordinária. Não com essa finalidade, mas acabou sendo trabalhado. Então, isso é fundamental. É você enxergar o jogo desde aqui. E aí eu consigo achar essa especificidade que está na súmula, na linha A. Depois, aí vem um segundo requisito, que é a atualidade, que começou na súmula 333, que fala: não enseja o recurgevista ou de embargo de decisão superadas por iterativa, notória e atual jurisprudência da SDI, a Seção Especializada em Dissídios Individuais. Então, a atualidade, ela diz respeito à consonância da decisão com o posicionamento do TST. Ela não diz respeito à atualidade, à data. Eu posso ter um acordo publicado ontem que já é desatualizado. Ele contraria a jurisprudência, está desatualizado. O que a reforma fez... a Lei 13.015 foi incluir a atualidade no parágrafo 7º do artigo 896, que diz: a divergência apta em ensejar o recurgevista deve ser atual, não se considerando como tal ultrapassada por súmula do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ou por iterativa, superado por iterativa e notória jurisprudência do TST. Lembra que eu falei que acórdão de turma não serve? Pois é, não serve para comprovar a divergência, mas serve para comprovar a atualidade. Eu demonstro que o acórdão paradigma é atual porque ele está na linha do pensamento do TST. Olha o que diz a segunda, a terceira, a quinta, tudo. Só que você tem que tomar cuidado, você tem que chamar eu gosto de fazer curso capítulo. Cada obstáculo recurgevista tem um nome. Da especificidade, da atualidade, com a finalidade de comprovar a atualidade, somente a atualidade, que essa questão já foi julgada. Volta lá. Tudo nesse capítulo. Né? A gente fala que recurso tem duas partes: petição, interposição e razões.
Recurso de revista tem 3. Petição de interposição, razões, e tem uma outra parte aqui que eu, de forma assim, bem, dei um nome para essa outra parte, que chama-se parte do meio. Olha que originalidade. Fica no meio, parte do meio. Nesta parte do meio, eu vou ter um capítulo para cada obstáculo do recurso de revista. Hipótese, cabimento e pressuposto vai ter um capítulo. Nas razões é que eu vou dizer o porquê que a decisão paradigma é que tem que prevalecer e não a recorrida. Eu não vou exercer juízo de valor, meu inconformismo na parte do meio. Quantas vezes eu pego o recurso de revista? Peguei um agora fazer memoriais, estava conversando com o professor Manos, eu falei, olha, ele falou, Carlos, o que você achou? Eu falei, é o seguinte, professor, até a 25ª página, não dá pra, o recurso começa na 26ª. Resta saber se quem vai julgar vai chegar na 26ª. Porque o cara conta história, bababá, o inconformismo dele. Aí ele fala assim, e o preposto confessou. Putz, o preposto. Se tiver que ver se o preposto confessou ou não, já era, meu amigo. Então, precisa ver se vai chegar na 26ª página. Mas eu estou dizendo, nessa parte do meio, guarda o teu lado advogado, o teu lado inconformismo. Eu quero colocar... Não, então faz o seguinte, dá um pause, fecha o computador, pega o Bob e bate no Bob e depois você volta e termina. Não bate no recurso, não bate aqui. Bate no Bob lá, bota a luva de boxe, vai correr no Ibirapuera, porque a gente fica nervoso quando você vê aqueles acordos e davam, o cara confessou e o cara não fala. Não, agora não, agora é partir do acórdão para frente, tá? Então, esse é o ponto principal aqui da divergência. Depois, aí eu ia pular essa parte, mas deixa eu voltar aqui rapidamente. Tem um acordo paradigma específico atual, beleza? Vou juntar no processo e vou recorrer. Ainda não. Ainda tem que observar uma formalidade criada pela súmula 337 e que a lei 13.015/2014 trouxe para dentro da CLT. Hoje está, salvo engano, é o parágrafo 8º, que é a comprovação dessa divergência. Como é que eu vou comprovar essa divergência? Essa é uma súmula antiga, mas o que interessa para nós... Antigamente tinha que, do tempo do Romeu, tinha que ir lá no regional e viajar para Campinas, tirar uma cópia autenticada e colar a cópia e papa. Lembra disso, Romeu? Eu lembro que na 2ª região, quando eu era menino, tinha 12 anos, entrava lá, tinha um setor de xerox autenticada. Isso acabou. Por quê? Porque hoje está tudo na internet. A gente ia na biblioteca pegar o livro do Carrion e procurar uma jurisprudência... uma jurisprudência divergente. Então, o que interessa para a gente, hoje ninguém junta cópia de nada, né? Mas o que interessa para a gente foi a alteração, eu estou colocando ela para frente, que é a partir do item 4 da súmula, que está aí na tela. Ó. É válida para a comprovação da divergência jurisprudencial, justificador do recurso, a indicação de arresto extraído de repositório oficial da internet, desde que o recorrente, transcreva o trecho divergente, aponte o sítio onde foi extraído e decline o número do processo, o órgão prolator do acórdão e da respectiva publicação diário eletrônica do seu trabalho. E a existência de código de autenticidade na cópia em formato PDF do inteiro e o teor equivale ao documento original. Significa dizer o seguinte, quando você vai transcrever, eu tenho um capítulo no meu recurso, do cumprimento da súmula 337 e parágrafo 8º, tem lá um capítulozinho. E aí eu digo lá, foi extraído do site oficial. Tá? Se eu encontrei outro site, procura no oficial. Oficial é site do tribunal. Vai lá no site do tribunal. Você achou no Jus Brasil. Não tem problema, pega lá a palavra-chave e vai no tribunal de origem que você vai achar. E aí eu transcrevo todo aquele endereço eletrônico, aquele endereço eletrônico e colo na petição. O ministro ele vai com o mouse em cima daquilo lá. Quando ele clicar em cima daquilo lá, tem que abrir o acordo. Se abrir o andamento no site, ele não é conhecido. Tem várias decisões nesse sentido, Romeu. Eu estou fazendo recurso de revista, achei 3 decisões paradigma perfeitas. Se tem as 3, a minha assistente que trabalha comigo falou, Carlos, a segunda não vai dar para usar. Porque eu não consigo nenhum link que vá direto para o recurso, para o acórdão. Eu falei, bom, como nós temos 3, elimina um, vamos com os outros, está tudo certo. Basta um, né? Basta um para fazer o gol, não precisa de 2. Mas eu estou dizendo, isso é importante. Clica lá, vê se vai sair no acórdão. Se sair no acórdão, é esse endereço que vale. Eu
já assisti várias sessões no TST que eles falam, olha, eu lembro da Peduzzi falando, eu coloquei o meu mouse lá em cima e saiu só o resumo, não saiu a corda, então não conheço. Caramba, então tem que tomar cuidado. É por isso que ele não existem essas barreiras do não conhecimento que é muito forte. Eu, no meu livro, só um parênteses aqui, será que tem alguém ouvindo a gente? Ou será que o pessoal achou, putz, esse cara tá falando muita bobagem, é melhor aqui tem chat, não? Tem chat, sim. Então se alguém estiver ouvindo a gente, coloca eu, quero ver quantos eu aparecem. Eu, ó, tá vendo? O Sérgio tá, só o Sérgio. Sérgio, o Romeu, a Amanda, também. Então tá bom. Que bom, tem vários eus ali. Então tá bom. Fique tranquilo. Nós marcamos às 16 para não concorrer com a novela, não concorrer com o William Bonner. Chegar o William Bonner, vou ouvir o William Bonner, não vou ouvir o Carlos. Então, né, agora estamos concorrendo com a sessão da tarde. Só se a gente perder para a sessão da tarde, pelo amor de Deus, né? Mas viu, Carlos, aqui depois vai ser gravado, vai ser disponibilizado. Aí o pessoal vai assistir no horário nobre da noite, cara. Exatamente. É a hora de. Com esse negócio online, o que eu estou mais gostando de tudo é voltar para casa mais cedo, porque eu sempre dei aula à noite, eu sempre chegava em casa muito tarde. Então, agora todo mundo está antecipando, sábado não tem mais aula tarde, então é uma maravilha. Mas voltando, eu estava falando perdi o fio da meada que eu estava. É difícil passar por esse obstáculo. São várias questõezinhas. A Ellen colocou súmula 337, que está a súmula 337, que a lei 13.015 trouxe para a CLT, que agora é o parágrafo 8º. Então, como é que vai estar na minha petição? Do cumprimento da súmula 337 e parágrafo 8º do artigo 896. E lá eu mostro que eu tenho cumprido todos os requisitos de um e de outro, né? Eu coloco lá. Veja, então tá lá na divergência. Na minha petição, inclusive, em caso de divergência, eu feito, inclusive, quadro no Excel. Acórdão paradigma, acórdão recorrido, eu faço uma tabelinha e falo, aqui, ó. Aqui ele falou que com base no artigo 186, ele tem, e com base no outro artigo, ele não tem. E aí eu faço essa comparação. Importante dizer o seguinte, e aí eu não vou seguir muito a ordem, esse material que eu tenho aqui, ele é um material, fala de todas as hipóteses, ele é um material para uma aula de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, já chega a falar 6 horas sobre recurso de revista, e eu vou mandar esse material, é um resumão aqui do livro. Aliás, Romeu, eu preciso ver como é que eu faço para sortear um livro aqui. Tem uma forma de fazer aí? A gente vai bolando aqui, pode deixar. Vai pensando aí eu mando para você aí, e aí você entrega na OAB, a pessoa vai retirar na OAB, eu aguardo, porque acho que o mês que vem já vai poder abrir, aí vai retirar lá. Depois eu vou passar aqui também no site da editora, o editor mandou aqui, no site da editora, ele tem lá o cupom, ele criou um cupom de desconto para quem está assistindo a essa aula aqui, que vai até sexta-feira. Que aí dá 15% de desconto, acho que não é só no meu livro, acho que é em qualquer livro. A editora é essa daqui, ó, Lujur, era da LTR, eu tirei da LTR, passei para Lujur. Aí você clica lá, recurso de revista 15. Deve ser por causa da 15ª região. E aí ele gera um desconto gera um desconto de 15%. Acho que só deve ter 40 no estoque, tá para acabar esta edição. Tá para acabar mesmo. Então, tudo junto, recurso de revista 15. Bota lá no site da Lujur. E eu vou sortear um aqui no final e mando para o Romeu para ele entregar. Aí você vê como é que a gente vai sortear. Mas deixa eu dizer uma coisa muito importante que agoniza muito o advogado. Costumo dizer o seguinte, as pessoas sempre perguntam o que cabe em recurso de revista, qual matéria que cabe e qual matéria que não cabe. E eu sempre a mesma resposta, não existe um rol, isso cabe, isso não cabe. Depende como a matéria está no acordo. É por isso que no meu livro aqui, Romeu, eu coloquei uns capítulos, decisões do Tribunal do TST, que conheceu, claro. Então eu peguei vários assuntos do dia a dia do advogado, justa causa, responsabilidade civil, vínculo de emprego, eu coloco lá, e aí eu coloco como é que o TST conheceu de uma matéria discutindo grupo econômico, discutindo vínculo. Quando sai a decisão do Uber,
Putz, a pessoa, que absurdo! O TST vai analisar matéria fática. E aí é importante a gente ter em mente que existe uma diferença entre analisar fatos e provas, que não pode, o Tribunal Superior do Trabalho não pode reanalisar fatos e provas. É a súmula 126 do TST, que do STJ é a 7, salvo engano. Né? STJ é o nosso vizinho ali em Brasília, eles copiam tudo daqui. Né? Tudo que sai aqui, eles copiam lá. E é o mesmo obstáculo, é a grande súmula, 126. Não cabe recurso de revista para reanalisar fatos e provas. Agora, existe uma diferença entre reanalisar fatos e provas, que não pode, e o chamado reenquadramento jurídico dos fatos. O TST ele pode dar o reenquadramento jurídico a fatos, mas ele não pode reanalisar fatos e provas. E eu tenho um caso que eu gosto de exemplificar, foi o sujeito que eu advogando uma família que o sujeito morreu. Responsabilidade civil, o cara caiu, tomou um choque na mão, pegou um bastão, tomou um choque e morreu. Entrei com uma ação, o juiz a condenou a pagar tudo, indenização por dano moral, material, caramba, 4. Veio o tribunal e reformou de ser culpa exclusiva. Quando veio aquele acordo de culpa exclusiva, eu fiquei maluco, comecei a fazer o recurso de revista, e quando eu olhei, eu falei, peraí, esse recurso não vai ser conhecido. Eu estou inconformado. Eu não fiquei inconformado. Aqui entre nós, já que não está gravando, eu fiquei puto. Não foi inconformado. Inconformado é pouco. Né? Os caras falam, você tá bravo? Não, eu tô puto da vida. Aí, fechei o computador, fui correr, fui me aliviar, bati no Bob, voltei e falei, não, peraí. O acordo não fala uma linha sobre um fato que muda tudo. Que a empresa não ofereceu EPI para ele, que não tem um recibo de EPI nos autos. Entrei com o embargo e falei, e aí? Mas esse fato aqui que não foi apreciado, como é que é culpa exclusiva se ele estava sem o EPI? O tribunal veio falar, não sou obrigado a falar sobre o que você quer, aquela coisa toda, né? Entrei com recurso de revista, mas de outra forma, negativa de prestação judicial. TST, ele não apreciou um fato importante, que não tem, ele estava sem EPI na hora do choque, e não há recibo de entrega. Então, a pergunta é, quem toma choque sem receber EPI é culpado ou a culpa é da empresa? Eu entendo que é da empresa, que é do empregador, que tem o dever de entregar EPI. O TST deu para o meu recurso e falou, é verdade, TST-RT, olha para mim aí se ele estava de EPI e se tinha recibos de entrega de EPI. O tribunal falou, olha, não estava de EPI e tinha um recibo de entrega. 7 anos de trabalho, um recibo de entrega. Mas eu mantenho minha decisão. Agora o TST pode dar o correto enquadramento jurídico do fato. Alguém que toma choque sem luva e sem que tenha sido fornecida é culpa exclusiva ou é culpa do empregador? Aí é uma questão, é o resultado jurídico para um fato incontroverso. Eu não posso lutar contra o fato. Eu não posso chegar no recurso e falar, não, mas ele estava de EPI, olha o que o preposto disse. Não, ele não pode analisar fatos e provas. Agora, ele pode pegar aqueles fatos considerados pelo regional e dar o correto enquadramento. E aí ele dá provimento para o recurso e fala, não, se ele está sem EPI, não pode ser culpa exclusiva, afasta culpa exclusiva, volta a condenação, volta a indenização. Muitas vezes é uma linha tênue que separa o reenquadramento jurídico dos fatos, da súmula 126. É uma linha tênue. E para demonstrar isso, eu vou passar à frente aqui no meu material, e esse material, volto a dizer, vou mandar por e-mail, porque ele é longo, fala de tudo. Ele é uma receita de bolo legal, tem tudo que você precisa saber para o recurso de revista, para fazer o recurso. Eu vou lá na frente e vou pedir licença para colocar na tela aqui a transcrição que eu fiz de um tópico do livro da ministra Kátia Arruda. A ministra Kátia Arruda tem um livro que chama Jurisdição Extraordinária, esse livro já está esgotado. Quando eu escrevi meu livro aqui, não tinha nenhum livro de recurso de revista, Romeu, tinha o do Estevão Malê, que o último é da edição de 95. Aí eu falei, vou escrever o meu, porque aí não vai ter... Aí veio o Romeu, escreve o dele, e aí o meu ficou apagado, ninguém quer saber do meu, depois que o Romeu escreveu o dele. Mas olha só, prestem atenção nas palavras da ministra Kátia Arruda, que eu vou colocar agora aqui na tela. Olha lá. Dá para enxergar aí, Romeu? Está aparecendo, está assim. Ó, eu vou só ler a parte em negrito. Olha, ela fala assim, assim, cabe à Corte Superior rever a tese jurídica adotada no acórdão recorrido,
a partir de premissas fático-probatórias já assentadas, bem ou mal pelo TRT. Ou seja, querer dizer que o que está no acordo não está é pedir para não conhecer do recurso. É pedir para não conhecer. Uma vez eu fiz um recurso que o sujeito foi condenado por assédio sexual. Né? E o acordo colocou lá um fato, falou, isso aqui é assédio sexual, deu uma condenação altíssima. O que eu falei? Eu falei, isto aqui que ele fez não é assédio sexual. Tem que afastar. Quando o cara leu, falou, não, você está dizendo que eu fiz. Eu não fiz isso. Não sou eu que estou dizendo. É o acórdão regional. Não, mas você não pode concordar. Não, veja, está no acórdão regional, ainda que você não tenha feito, agora eu tenho que partir desta premissa fático-probatória, olha o que diz a ministra, a partir de premissas fático-probatórias já assentadas, bem ou mal pelo TRT. A grande maioria dos recursos de revista combate o fato reconhecido pelo TST. Eu não concordo. Acabou concordar ou não. Por isso que eu fiz aquela introdução chata no início. Acabou concordar ou não. Não existe mais isso. E, para finalizar aqui, ainda no livro da ministra, lá embaixo, é preciso que, partindo dos fatos e provas produzidas, esteja em debate somente o enquadramento jurídico do caso concreto. É isso. Aí eu volto na questão, e eu faço parte aqui de um grupo de professores de WhatsApp. Quando saiu a decisão do TST, que negou o vínculo para o Uber, os caras ficaram loucos. Que absurdo! Vai analisar matéria fática, um absurdo. Tribunal descendo a lenha no tribunal. E aí eu entrei e falei, olha, aí eu tive a curiosidade de pegar a decisão do Uber. A decisão do Uber, ela entrou no mérito, porque os fatos constantes consignados no acórdão, o acórdão reconheceu que havia vínculo. Pelos mesmos fatos reconhecidos pelo acórdão, estampados no acórdão, a conclusão do TST é diversa. Poderia ser um absurdo se ele falasse assim, não, eu entendo que não é isso, do preposto falou aqui. Aí é diferente. Ele está partindo do mesmo fato que partiu o TRT. Ele parte daquela afirmação. Por isso que o advogado precisa ter aí a tranquilidade na instância ordinária, às vezes, de perder, mas cair de pé e não sentado. Como cair de pé? Olha, quantas vezes eu fiz embargos, fui lá despachar. Excelência, consta isso aqui, porque tá. Eu não quero que você dê efeito modificativo, lógico, eu pedi, mas consta que tem aqui. Eu dei um exemplo agora de PLR. Eu perdi uma PLR, eu estava alegando fraude na PLR, Romeu, e quando eu vi o acórdão, eu falei, eu não tenho comentário com o recurso de revista. Eu fiz embargo e falei, olha, excelência, você falou uma coisa lá na sessão de julgamento, que se consta no acórdão, muda tudo, né? Consta lá que o critério para pagamento era o desempenho individual. Quando constou isso, eu consegui subir o recurso de revista, porque eu tenho várias decisões do TST que desempenho individual não pode ser critério para pagamento de PLR. Desempenho individual é comissão. Então, veja, às vezes constar isso muda tudo. Olha, eu não vou dizer que o fato estampado no acórdão estava errado. Eu não vou combater isso. Eu vou trabalhar isso. E aí que eu volto e digo, depende como a matéria está estampada no acórdão regional. E quando a gente fala da importância dos embargos, a gente fala, embargos de declaração é importante para questionar. É importante para questionar, mas não só para isso. Ele é importante para consignar matéria fática para fins de permitir não só o cumprimento da especificidade, mas permitir o reenquadramento jurídico dos fatos. E quando o tribunal se recusar a fazer isso, no meu caso, a PLR, quando o tribunal, não foi o caso, mas se eles recusassem a falar do desempenho individual, negativa de prestação judicial. TST, ele lá embaixo deu um fundamento que é o desempenho individual, mas ele não analisou isso. O TST vai anular o acórdão, e isso foi colocado na reforma trabalhista. Né? O pessoal fala assim, a reforma trabalhista foi ruim? Ela foi ruim, né? Mas tem muita... No grande, mas tem... quando se fala de recurso de revista, tem esse inciso 4 do artigo 896. Quer ver? Vou colocar ele aqui na tela para você.
O artigo está aqui, é esse artigo aqui, ó. O artigo 896, parágrafo 1º A. Sob pena de conhecimento ônus da parte. Esse artigo foi criado pela Lei 13.015 de 2014. Inciso 1, inciso 2, inciso 3, aí vem a reforma trabalhista e inclui o inciso 4. Olha o que está aí, ó. Então, lá, parágrafo. Incumbe o recorrente. 4. Transcrever na peça recursal, no caso de suscitar preliminar de nulidade julgado por negativa de prestação adicional, o trecho dos embargos declaratórios em que foi pedido o pronunciamento do tribunal sobre questão vinculada no recurso ordinário e o trecho da adesão regional que rejeitou os embargos, quanto ao pedido, para cotejo e verificação de plano da ocorrência de omissão. Então, veja, ele deu a receita do bolo. Quer alegar negativa de prestação adicional? Não tem problema, mas você tem que transcrever o trecho dos embargos onde você pleiteou que pugnasse isso. E, aliás, eu vou dizer o seguinte, às vezes eu falo, olha, por mais que o tribunal, por mais que você nem se entende assim, para não ensejar negativa de prestação adicional, é preciso que consigne no acórdão esse fato aqui. E aí vem a primeira. E eu vou dizer uma coisa, o TST anula sim por negativa de prestação. Estou cheio de acordo. Aliás, a matéria que eu mais faço com o recurgevista e a que mais obtém sucesso é isso. Agora, é diferente o sujeito entrar com negativa de prestação adicional porque ele está inconformado com a análise das provas. Aí é diferente. Não, ele analisou, mas não analisou do jeito que você queria. Isso não é negativa de prestação adicional. Isso é prestação jurisdicional contrária aos seus interesses e que não seja nulidade nenhuma. Ok? E caminhando para o final, só para finalizando já, eu, na verdade, eu teria muita coisa para falar, mas eu queria, rapidamente, eu não poderia vir falar de recurgevista sem falar um pouquinho da transcendência. Tá? Só para a gente encerrar com transcendência, eu abro, quem quiser falar, o Romeu vai ver aí como que nós vamos sortear o livro. Aliás, Romeu, é o seguinte, na primeira edição, eu fiz o agradecimento e eu repeti aqui, ó. Agradeço também aos amigos, aqui, ó, tá impresso. Romeu Bicalho. Tá aqui, ó. Depois eu vou te mandar. Tá impresso aqui. Boa. Vou mandar para você. Agradeci porque esse livro foi fruto daquele ano gostoso na PUC, e o tempo todo que eu escrevia, eu me inspirava naquelas reuniões de segunda-feira, né? E nós fizemos o curso junto da Maria Helena lá na casa dela, que eu copiei tudo de você, né? Romeu escrevia tudo. Irna, né? Ele escrevia tudo, eu falei, vou parar de escrever, e quando o Romeu terminar, ele me passa, poxa vida, porque ele está escrevendo tudo, e aí foi que na verdade, Carlos, quem escreveu tudo, não sei se você lembra, a Mirna, minha esposa, ela foi fazer o curso, e a danada é boa de escrita, né? Depois transformando aqui numa mina apostila, né? Serviu para tudo. E eu vou dizer uma coisa, eu não falei para não pegar mal para você, já que você falou que foi ela. Mas ela escreveu tudo, o Romeu transcreveu, xerocopiou todo mundo com uma cópia daquilo, e eu lembro que eu estava dando, lá na EPD, eu estava dando orientação de monografia, eu peguei aquele resuminho dela lá. Pessoal, tá aqui como se escreve. Foi muito legal, foi muito prazeroso, né, aquele dia. Bom, mas eu não poderia terminar, vou pedir mais 5 minutinhos, coisa rápida de vocês, para falar da transcendência. Por quê? Carlos, o tempo é seu, viu? Estamos aqui, aliás, está uma delícia. Fluiu 1 hora e a gente nem viu. Por favor, fique à vontade. Tá? Vamos lá, beleza. Mas eu vou... Porque a transcendência é um negócio que está todo mundo falando, todo mundo escrevendo. Existem 2 correntes sobre a transcendência. A primeira dizendo que mudou tudo. E a segunda dizendo que pouca coisa mudou. A turma do Mudou Tudo, liderada pelo ministro Visganda, agora mudou tudo, agora a transcendência faz, acontece, etc, etc. Ela é a que mais está vingando no TST. A turma que fala que mudou pouco, que eu me encaixo nela, vem na ideia de que transcendência é algo que sempre existiu no recurgevista. Eu falei no início, é aquilo que transcende as partes.
E analisando a legislação, ela regulamentou, mas não significa que ela criou novos requisitos para o recurso de vista. Não. Eu acho que a única alteração que foi trazida é uma alteração que está no regimento interno do TST, que diz assim: o TST criará banco de dados sobre transcendência, artigo 248 do regimento interno. Significa dizer, o TST vai ter que dizer quais matérias transcendem, quais não de forma monocrática. Transformar um tribunal de uniformização em um tribunal de 24 cabeças, né? São 24 que julgam. Então, o que acontece? A transcendência, deixa eu colocar aqui, ela está lá no artigo, vamos pegar a legislação. Ela está lá no artigo, quer ver? Vamos lá. Ela está lá no artigo 896A, está lá, o Tribunal Superior do Trabalho, o recurso de vista previamente se a causa oferece transcendência, com relação aos seus reflexos gerais, natureza econômica, política, social e jurídica. Vem o parágrafo primeiro, fala, são indicadores da transcendência, entre outros, econômica, política, social e jurídica. Econômico, elevado valor da causa, político, desrespeito a decisões simuladas, a social, postulação pelo reclamante recorrente de direito social constitucionalmente assegurado, e a jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação vigente. Volto a dizer, ela fala aqui, entre outros, isso aqui é meramente exemplificativo, não é taxativo. O que não pode, essa corrente que fala que tudo mudou, ela entende que esse requisito é um requisito específico subjetivo. O que significa ser um requisito específico subjetivo? Vai da subjetividade do relator verificar se há transcendência ou não. Como no direito norte-americano, o juiz escolhe o que ele vai julgar, de forma subjetiva. Por que eu penso que essa corrente não é a mais adequada? Porque ela contraria o nosso ordenamento. Em especial, a função principal do TST de uniformizar, que é o que o ministro Cláudio Brandão chamou do princípio da colegialidade. A regra em julgamentos em tribunais são julgamentos colegiados e não monocráticos. Não pode um ministro julgar de forma aleatória, subjetiva. O critério tem que ser objetivo. E quem vai dizer quais são esses critérios objetivos? O banco de dados no regimento interno do TST. É lá que ele vai dizer, porque uma vez que ele traçar os critérios objetivos, ele vai pautar a jurisprudência, que é a finalidade do TST, que se faz de alguma forma com súmulas, né? Você vê lá a decisão, a súmula do intervalo intra-jornada. Saiu a súmula, você parou de discutir aqui se pode ou não pode, porque a matéria já está ultrapassada, já tem súmula ao contrário. Então, a ideia é essa. Só que o que está prevalecendo é ainda a corrente da subjetividade. E aí vem o parágrafo segundo, poderá o relator monocraticamente denegar seguimento ao recurso de vista que não demonstrar transcendência, cabendo agravo desta decisão para o colegiado. Desculpa, não tem problema nenhum a lei estabelecer hipótese de decisão monocrática, desde que ela permita um recurso contrário a esta decisão, por conta do princípio da colegialidade. Tribunal, quando a gente fala em duplo grau, quando a gente fala em julgamento colegiado, serve para evitar que a decisão, no caso do TST, serve para que haja um pronunciamento do Tribunal Superior do Trabalho sobre a matéria. Se cada ministro entender de uma forma, esta função que é assim, ela passa a ser assim e perde razão. Perde a razão de ser deste tribunal. Ele se transforma, sabe no quê? Em terceira instância, que ele não é. Não existe a terceira instância, como a gente falou lá no início. Então não tem problema nenhum isso, porque ele fala que cabe a decisão, agravo dessa decisão. Aí o parágrafo terceiro, em relação ao recurso que o relator considerou não ter transcendência, o recorrente poderá realizar sustentação oral sobre a questão da transcendência durante 5 minutos. Nós sabemos que agravo não cabe sustentação, mas para discutir, para debater a transcendência,
cabe em 5 minutos. Lembra que eu falei lá atrás que acordo de turma não serve para divergência, mas é importante? Por que é importante? Para provar a atualidade. Também é importante para provar a transcendência. Enquanto não tiver esse banco de dados, eu vou comprovar a transcendência com acordo de turma. Ó, essa questão tanto transcende que já vem sendo julgada por este tribunal. E colaciona lá. Depois, para ficar mantido o voto do relator quanto à não transcendência, o recurso será lavrado acordo com fundamentação sucinta e constará a decisão irrecorrível no âmbito do tribunal, ou seja, não cabe embargos para esse daí. E o parágrafo 5º, que é esse que deu confusão e já teve um julgamento da inconstitucionalidade dele, fala que é irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento e recurso de vista, considerar ausente a transcendência na matéria. Já há uma decisão do TST, que depois de, por maioria, ter entendido que ele é inconstitucional, depois do julgamento foi suspensa, porque está no Supremo Tribunal Federal em discussão esse dispositivo. E o Supremo Tribunal Federal já sinalizou no sentido de que ele é inconstitucional. Como ele já sinalizou? Em reclamações constitucionais. Tem as decisões do TST de transcendência monocrática em questão de terceirização da atividade fim, o sujeito meteu uma reclamação constitucional no Supremo. O Supremo falou, peraí, você não pode dar uma decisão monocrática num assunto, inclusive, que é da nossa alçada aqui. Então, já há decisões da ministra Carmen Lúcia, do ministro Lewandowski, na ideia de que este dispositivo que diz que não cabe recurso, ele é inconstitucional. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aí, tá, aqui, deixa eu ver. Aqui os argumentos da inconstitucionalidade que eu tirei de um voto do ministro Cláudio Brandão. Ele traz violação ao princípio da colegialidade, incongruência dos procedimentos adotados na lei no julgamento de recurso de vista e agravos, grave do instrumento, falta de razoabilidade na interpretação literal do dispositivo, violação ao princípio da segurança jurídica, da proteção, da confiança e da isonomia. Olha o que diz o artigo 926. Os tribunais devem uniformizar a sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Quando se permite que um tribunal se transforme em tribunal monocrático, ele se afasta desta finalidade para que ele foi criado. O ministro fala que o TST vai se deixar de ser uma corte de precedentes e passar a ser uma ilha de jurisdição, conforme cada um entende. Nós vamos deixar de ser um tribunal e analisar a jurisdição de forma de acordo com cada ministro, e as primeiras sinalizações do STF nesse sentido, que eu não sei se eu tenho aqui as decisões. Uma já está aqui, lá atrás, ministra Ellen Grace, aqui analisando uma questão de juizado especial, depois eu vou dar cível, depois eu vou dar essa decisão, eu vou mandar esse material. Aqui, salvo engano, é da ministra Carmen Lúcia, deixa eu ver. Aqui está toda a decisão, no sentido, ministra Carmen Lúcia, uma cautelar de transcendência. Ao decretar a ausência de transcendência da matéria vinculada no recurso e a imediata certificação do transjulgado e a baixa origem, a autoridade reclamada cuidou de suprimir, a um só tempo, todos os meios de submissão à questão constitucional controvertida ao órgão colegiado. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que a tendência é que seja considerado inconstitucional a transcendência. Não a transcendência, desculpa. A irrecorribilidade da decisão monocrática que trata da transcendência. Se acontecer hoje, você recebe uma decisão monocrática que não tem transcendência, agrava para o colegiado. Fundamenta na decisão do próprio TST que diz que é inconstitucional, agrava para o colegiado, e se dá decisão, se não for proferida, se não for analisada, for denegado, aí você entra com recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Bom, senhores, há muito o que falar, mas eu quis passar assim, só por alguns pontos importantes. Quero aqui renovar meu agradecimento ao meu querido amigo Romeu, doutor Juliano também. Vou ficar à disposição, mas eu quero dizer uma coisa antes de encerrar isso. Pensei em falar no início, mas eu deixei para falar para o final. Eu queria aproveitar esse evento aqui que está sendo gravado para prestar uma homenagem ao professor Antônio Carlos Malheiros, que faleceu na noite de ontem.
quem conheceu o professor Antônio Carlos Malheiros se encantou com ele. Foi o meu caso. Eu me encantei com ele, tive a oportunidade de estar junto com ele. E quando eu recebi essa notícia hoje, passei o dia muito triste. Passei triste de verdade. E eu lembro do professor Antônio Cláudio da Costa Machado, que é meu amigo até hoje, foi o cara que me levou para o mestrado, que uma vez, muitos anos, quando saiu o novo Código Civil, aliás, um baita processualista, quando vocês verem o nome dele, Antônio Cláudio da Costa Machado, entre e assista, que é um dos caras mais extraordinários que eu conheço. Eu lembro que a gente fez um curso do novo Código Civil no Teatro Municipal de Barueri. E ele chegou triste, que ele tinha perdido um parente, acho que a sogra dele. Eu falei, professor, eu acho que é justificável, eu explico para as pessoas. Ele falou, não, eu vou lá, vou dar aula, eu tenho um compromisso com as pessoas que saíram de tudo que eu vendo aqui, e depois eu vou ver lá a minha... Eu fiquei impressionado com o profissionalismo dele naquilo. Hoje eu confesso que quando eu recebi a notícia, a vontade que deu foi de ligar para o Romeu e falar, Romeu, eu não tenho condição, porque eu fiquei de verdade chateado, mas chateado mesmo. Então, mas eu não posso esquecer o que o professor... Eu nunca esqueci essa lição do professor Antônio Cláudio, e quem conheceu o professor Malheiros sabe o que ele significou, não só para o direito, mas ele era uma fonte inspiradora para quem dá aula. Eu dou aula há muito tempo, então eu falei, não, eu vou lá, eu acho que não posso, não seria o que ele não faria isso, me esperei no professor Antônio Cláudio, eu quero encerrar essa aula fazendo uma homenagem a ele, dizer que hoje o direito está triste, os professores estão tristes, porque a gente perde um grande paradigma, um sujeito incrível, que quem teve a honra de conhecer não vai esquecer nunca mais, e quem não teve, ainda tem jeito, entra na internet, procure os vídeos dele, cada aula de vida, um ser humano incrível. Então, já que está gravando um evento público, eu registro aqui a minha homenagem a esse grande homem que infelizmente nos deixou. Obrigado, professor Romeu, obrigado, doutor Juliano, e pela honra de poder estar aqui, ainda que à distância. Espero que na próxima seja presencial. Amém, Carlos. Obrigado por você, que homenagem bonita. Que nós possamos fazer uma pontinha do que o professor fez, né, durante essa vida, né, de dedicação ao direito, né? Acho que faltam mais professores como ele, né? Bacana, viu? E parabéns pela sua exposição. Cara, foi assim, passou uma hora, né, Juliano? Passou rápido. E eu estou com umas 5 perguntas aqui, mas eu vou dar a palavra ao nosso presidente. Juliano, você pode... Né? Professor Carlos, eu aproveitei bastante, tenho certeza que todos aproveitaram muito. Muito obrigado. E quero deixar um convite, desde já consignado, que o senhor, se Deus permitir, muito em breve, possa vir aqui em Salto para lançar a 3ª edição do seu livro. E eu me comprometo a fazer um evento reunindo as subseções vizinhas, Itu, Indaiatuba, Cabreúva e Porto Feliz, aqui na nossa modesta Casa do Advogado, para receber o senhor. Estamos à disposição e a nossa casa está de portas abertas. Obrigado. Obrigado. Pronto, Carlão, aí já vamos ter festa. É só passar essa pandemia ou vir essa vacina aí para todo mundo, né? Mas, cara, posso, assim, você sabe que eu gosto do tema também, a minha tese também foi desse danado recurso de revista, né? E eu estou com uma questão aqui, em relação à falta de prestação jurisdicional. Você vai anular o acordo, vai ter que voltar, né, para julgar, né, no recurso, no TRT, ou, enfim, para complementar o acordo que seja ali mal feito. A questão da transcendência, como tem... Porque, percebe, quando você entra com recurso de revista, a alegação de falta de prestação jurisdicional, violação ao artigo 98, inciso 9, 93, 9 da Constituição, e os artigos da CLT, 832, enfim. Como que anda a análise da transcendência para esse recurso? Porque, percebe, extremamente... não tem transcendência, né? Nesse caso. Eu tenho visto que, para esses casos, o TST tem passado batido na transcendência, né? Como que você tem acompanhado isso? Olha, eu tenho vários casos,
vários casos negativos de prestação jurisdicional depois da transcendência, e todos eles dizem que a transcendência em caso negativo é o entre outros. Por que entre outros? Porque prestar jurisdição, negar a jurisdição, é violar o Estado Democrático de Direito. Eu acho que, eu penso que em matéria constitucional, atinente a princípios constitucionais, como devido processo legal, quando você fala em cerceamento de defesa, questões que são muito caras para o devido processo legal, que, por sua vez, é a base do Estado Democrático de Direito, a transcendência é inerente. É inerente. Então, eu penso isso. Eu acho que matéria constitucional, a transcendência, ela é inerente, ela é implícita. E eu tenho decisões, eu estava até tentando abrir aqui um recurso, que eu acho que eu transcrevi uma decisão da minha querida da ministra Delaide sobre o assunto. Será que se eu transcrever isso se eu copiar e colar no chat, funciona? Ele tem um limite ali por letra, você pode picando. Ou quer colocar o link da decisão, se você tiver aí, dá para colocar no chat, aí o pessoal vai. Mas assim, ó, tá aqui, ó, no chat, a parte que interessa ali, ó. Hipótese em que a Corte de Acó, mesmo instada por meio de embargos, não se manifestou, né? Não se manifestou, tal. Tá aqui, ó, transcendência reconhecida aqui. Fechou. Exame, cadê? Tem se caracterizado aqui. E como é que nós vamos sortear o... Fechou. Eu ia falar o seguinte, ó, nós temos aqui 21 na sala. Eu tenho um número aqui que eu acabei de marcar aqui. Você me fala o número de 0 a 21 e eu vou fazer mais esse número que eu marquei aqui. Pronto. Bom, como o cupom do meu livro é recurso de revista 15, número 15. 15, então, mais 3, 18. Deixa eu ver quem está na posição 18 aqui. 1, 2... Por que mais 3? O número que coloquei, o 3 é um número cabalístico, né? Você acha em tudo, né? 3, Espírito Santo, os 3 poderes, né? A Santíssima Trindade, aí vai. Deixa eu ver aqui. 21, 20, 19, 18, 17. Pamela Deucente. Pamela, tá aí? Pamela Deucente. Olha lá, Pamela. Pamela. Deixa eu anotar o seu nome para mandar. Pronto, Pamela. Aí, ó. Ô, Pamela, faz o seguinte, me manda manda para o meu endereço que eu já mando direto. Pamela. Isso, me manda aqui no chat, Pamela. Coloca aqui. Pode ser? Pode ser. Pronto, aí. Eita. Você me manda por zap tudo, o nome e o endereço? Mano, pode deixar que eu mando para você, sim. Eu mando para o Carlos, pode deixar, tá? Legal. Bacana. Quem não ganhou, entra no site da Lujur, bota lá, cupom recurso de revista 15 e faltam 40 e poucas só para acabar. Pronto. Aí eu vou trabalhar na terceira edição. Bacana. E tem novidades na terceira? Porque eu vejo que o primeiro para o segundo é um... Né? Do primeiro para o segundo mudou muita coisa. O terceiro... Sabe que eu tenho o meu aqui, né? Eu vou mandar para você me ajudar. Eu tenho aqui. Eu tenho. Tá difícil. A hora que eu olho lá para você, eu falei, quer deixar, viu? Tá tudo escrito aí, eu não vou arriscar mais não, viu? Eu tenho ele aqui, ó. Aí. Obrigado. Pamela, você manda o endereço também para mim? Ela vai mandar aqui. Então, você sabe que quando eu terminei a tese, o professor Raimundo falou assim, Romeu, depois que você terminar isso, você não esquece de levar lá para os ministros do TST, né? Por quê? Porque o meu é recurso de revista com base em princípios, né? Já é difícil de fazer, né? De convencer a aceitarem recurso de revista com base em violação expressa, né? Dispositivo legal, constitucional, que dirá em princípios. Mas aqui entre nós, né, Carlos? Eles fazem isso direto lá, né? Direto. Direto.
né? Estão fazendo isso direto, embora não haja previsão. Você levou para os ministros, não? Levei? Opa! Eu levei para todos. Levei. Estou esperando a hora que sair uma citação. A hora que sair a citação, eu vou pegar o acórdão, enquadrar Juliano, né, e botar na parede. Né? É bem isso, né? O Supremo eu mandei para Carmen Lúcia, para o Alexandre de Moraes, para o Gilmar Mendes. Você mandou mesmo? Bacana. Bacana. A gente faz o papel da gente. E você sabe que demora, né? Às vezes, para colar, enfim, né? Enfim, demora para eles lerem, né? A verdade é essa. A hora que lerem, eles se convencem. É impossível que a gente esteja errado, né? Exatamente. A sua tese, só para pegando a sua tese, qual que era mesmo, cara? Eu lembro que tinha um caráter rescisório no recurso, não é isso? A tese é que precisava acabar com o efeito devolutivo do recursivista e se criar um efeito rescisório. O que é devolutivo? Aquilo lá que a discussão na Lava Jato decidiu no TRT execução imediata. Você não pode ter um recurso com efeito devolutivo, sendo que não é terceira instância. Você está dando ao TST a condição de terceira instância quando você dá um efeito de recurso de instância ordinária. É incompatível o recurso de revista com terceira instância, com efeito de recurso de revista com efeito devolutivo. É incompatível. E a outra tese é dos princípios, que deveria ampliar, diminuir as hipoteticamente, ampliar para princípios, porque princípio é mais importante que lei, muitos deles. Né? Eu recebi aqui. Eu já mandei lá para eu ler para você. Você me mandou o seu também? Eu mando aqui para você. Obrigado, doutora. A Cat, excelente aqui, repercussão, inclusive estou por estudar repercussão geral reconhecida, extraordinária, dependendo de análise de embargos, terceirização. Carlos, olha, só elogios, cara. Eu acho que, mais uma vez, muito obrigado mesmo pela presença. Eu vou passar a palavra ao nosso presidente para fazer as considerações e depois você fica com a palavra, encerra, e você sabe que aqui a casa é sua. Aliás, viu, tem algum assunto novo? Liga, viu? Pô, vamos marcar um encontro, cara. A gente é sempre um prazer. Eu fico meio assim em chamar, né, Juliano? Porque a gente sabe que é tempo, né? E aí todo mundo tem seus afazeres, mas às vezes está com alguma ideia, quer debater, quer colocar para debater, né? Pode chamar. O que vai acontecer assim, vai começar com 20 pessoas, na próxima vai 19, 16... Ninguém aguenta mais ver o Carlos aqui em Salto. Pode chamar, principalmente quando for presencial, que eu acho mais gostoso. O presencial aí é uma beleza. Aí tem o shopping do Scalete aqui, que é uma belezinha, a gente vai para lá, né, Juliano? Com certeza. Então vamos lá, Juliano, fica à vontade. Professor, mais uma vez agradecer a presença, inclusive agradecer a participação de todos os advogados e das nossas advogadas, né? Deixando um recadinho que logo nós vamos anunciar aqui um curso de Direito Previdenciário para o próximo mês. São 2 dias, né? O professor Romeu já está providenciando, né, a pedido do pessoal. E ratificar aí o convite para o senhor comparecer para o lançamento da 3ª edição do livro, tá joia? Estamos aí à disposição. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor. Só respondendo à doutora Cat, olha, ela fala assim, ela pergunta, eu vou até estender a pergunta dela rapidamente, olha, teria repercussão geral levar para o Supremo a discussão quanto ao conhecimento do recursivista? Sim, quando a análise do conhecimento não é uma decisão de mérito, mas às vezes ele entra no mérito. Vou dar o exemplo da terceira... Ela falou atividade fim, é isso? Não, eu tiro da minha cabeça. Da terceirização. O exemplo da terceirização. O TST fala assim, eu não vou com esse recurso porque está de acordo com a súmula 331, não pode terceirizar a atividade fim. Opa, ele não conheceu o recurso, mas a atividade fim, o TST falou, o Supremo já falou que pode. Então, eu tenho repercussão geral nessa hipótese. O que eu não posso discutir em recurso extraordinário é o pressuposto próprio do TST. Mas quando a matéria, ainda que não se conhece, ela é enfrentada, ela pode ser objeto. Ok? Obrigado, doutora. Agradeço mais uma vez a todos e espero uma próxima oportunidade de estar aqui novamente. Valeu, Carlos. Obrigadão. Obrigadão, hein? Eu que agradeço. Bacana mesmo ter você aqui, viu? Eu que agradeço. Foi um grande prazer. Um abraço a todos.